Bem-vindo a Home Acres no dia 11 de dezembro. Então, é início de inverno agora e as coisas não estão crescendo muito mais. No entanto, temos algumas coisas no solo que estão crescendo, e isso é sobre vegetais que você pode cultivar como pequenas plantas durante o inverno, não colhendo, mas chegando a um estágio em que estão prontas para dar colheitas realmente cedo na próxima primavera, quando são super bem-vindas e não há muito para colher. Por exemplo, estas são cebolinhas ou cebolas de salada que eu multissemeei no dia 27 de agosto. Então, o tempo é importante porque você verá em um minuto, faz a diferença em quão grandes elas estão entrando no inverno. O que você quer são plantas pequenas o suficiente para não serem muito maltratadas pelo vento ou sofrerem com geadas fortes no inverno, mas também grandes o suficiente para que possam sobreviver e, como acontece, estas estão praticamente no ponto. Isso é como eu gostaria que minhas cebolinhas ou cebolas de salada estivessem para colheita em março, abril, maio. É assim que eu gostaria que elas parecessem nesta época do ano, durante o inverno, e você pode ver que elas são de tamanho médio. Elas não cresceram a ponto de ficar amarelas ou marrons. Há pequenos aglomerados aqui de entre 4 e 8, em média, a clássica semeadura múltipla. Este é um terreno não escavado, portanto, sem muitas ervas daninhas. Isso também é bom, deixa tudo mais fácil. A cobertura morta em cima é um pouco de composto caseiro e esterco de vaca velho. No inverno, há problemas como pragas. Por exemplo, essas cebolas foram pastadas por coelhos. Estou de olho nisso. Se piorar, colocaremos uma cobertura de malha sobre elas. No momento, eles estão bem. Então, é 27 de agosto e transplantados aqui no início de outubro. Agora vamos dar uma olhada em algumas cebolinhas do mesmo tipo, semeadas em múltiplos uma semana antes. Então, essas cebolinhas foram semeadas em múltiplos uma semana antes. E você vê a diferença? Elas são bem maiores. Folhas começando a perder qualidade, com pontas e bordas apodrecendo, folhas velhas. No entanto, elas não são tão ruins quanto aparentam estar. Muitas vezes eu os vi assim durante o inverno e eles sobrevivem. Então, eles realmente vão produzir mais cedo do que os de lá, mas haverá mais arrumação a fazer. Se eu soubesse antecipadamente o que o clima faria neste outono, tivemos um outono um pouco mais quente do que o normal, isso fez com que esses crescessem talvez um pouco mais rápido do que eu gostaria. Mas essas duas datas, então 20 de agosto, 27 de agosto, se você pegar o meio 24, 25, sabe, é tão preciso. Neste clima, essa é uma data confiável para semear cebolas de salada. Provavelmente manterei essa data no ano que vem. Enquanto estamos aqui, poderia apontar uma ou duas outras coisas acontecendo, como véspera de fim e um pouco de cerefólio. O cerefólio é uma ótima erva para o inverno e veja este coentro. E essa é uma variedade chamada Cruiser, que eu semeei no dia 26 de julho. Descobri ao longo dos anos que essa é uma ótima data para semear coentro, permitindo que ele cresça o suficiente para passar o inverno sem problemas. Se você semeou em meados de julho, as plantas provavelmente já floresceram antes do inverno. Você pode ver que essas plantas estão fortes, sem nenhum sinal de talo de flor. O coentro é uma erva bastante resistente e eu aposto nela agora para sobreviver aos nossos invernos. A temperatura aqui cai para cerca de menos 7 graus Celsius, só para você ter uma ideia. A seguir vamos olhar alguns espinafres e tenho uma ótima data para compartilhar com você. Aqui temos um ótimo exemplo de um vegetal fantástico para passar o inverno, o espinafre. Espinafre suave que parece tão frágil, é totalmente resistente ao inverno. E aqui neste clima há uma data realmente boa para semear, que é o dia 10 de agosto. Em Somerset, no sudoeste do Reino Unido, supondo que você esteja na Escócia, pode ser 2 de agosto. Em um clima de zona 4 no norte dos Estados Unidos ou sul do Canadá, pode ser até mesmo no final de julho. Mas o importante é conseguir novamente um tamanho razoavelmente bom antes do inverno não muito grande. O espinafre floresceu em junho, portanto você perdeu este período. Então não vai disparar em você. Não deveria de qualquer maneira, particularmente se você conseguir essa variedade chamada medânia. Na verdade, os dois são da variedade medânia.
Os mais claros do lado mais próximo, perto da câmera, são sementes de medânia do pacote que eu comprei. Tenho guardado sementes dela por 2 anos. E acabei com uma medania mais escura. E eu realmente gosto da escura, mas ambas são boas e são bons exemplos do que o espinafre vai fazer ou o que já fez. É que nos deu 3 colheitas. Semeadura em 10 de agosto, transplantada no final de agosto. São mudas bem pequenas. Já colhemos 3 vezes dela, uma nesta semana. As plantas estão pequenas, então provavelmente não colheremos novamente até fevereiro. Podemos até cobrir a manta nela no inverno para ajudar. E então ela vai nos dar colheitas fantásticas durante toda a próxima primavera. Então dessa única semeadura teremos uma grande colheita. E outra coisa linda sobre esse espinafre é que conforme o inverno avança e fica mais frio, as folhas ficam mais doces. Isso acontece muito com as folhas de inverno. Então, as plantas usam açúcar como anticongelante e, como resultado, as folhas ficam mais doces. Podemos aproveitar isso. A colheita é pequena, mas a qualidade é excelente. Para a colheita, no início da próxima primavera, temos alguns repolhos aqui que vou mostrar para vocês. Eles estão sob uma rede no momento. Isso é principalmente contra pombos, um pouco contra o vento. Vamos analisar e descreverei o dia do plantio. Estes são repolhos de primavera que se referem ao tempo de colheita, não ao tempo de plantio. Eles são colhidos na primavera, quando são tão bem-vindos. Nós e eu tivemos uma cobertura de rede sobre eles desde que os plantamos, porque muitos animais e pragas gostam de comer estes, incluindo alguns pombos bem gordos que, neste momento, enquanto eu estou falando, estão sentados na árvore atrás de mim, observando. Se essa cobertura fosse retirada, acho que eles estariam nestes bem rapidamente. Então a cobertura de rede é brilhante para proteger plantas que passam o inverno como estas, que ainda são bastante jovens, tenras e realmente doces para as pragas. E estes foram semeados. A data de semeadura, como eu estou usando, as datas que eu uso, eu coloco todas elas no meu calendário, porque é isso que eu compartilho lá. As datas que eu achei são as melhores. Para estas couves de primavera, a última semana de agosto resistiu ao teste do tempo. Eu tenho feito isso por quase 40 anos usando essa data de semeadura, e 26 de agosto neste caso. Aqui estão eles agora no início de dezembro. Você pode ver que eles são bem grandes, mas ainda não amadureceram. Então, eles têm algumas folhas centrais bonitas, mas não estão tentando se dobrar e formar uma cabeça. Se fosse o caso, isso continuaria acontecendo de maneira intermitente durante o inverno, e então eles floresceriam na primavera. Você teria uma espécie de colheita incerta durante o inverno, o que seria algo, mas teria uma colheita muito mais agradável, eu acho, se os levasse até este estágio. Assim, eles não farão muito durante o inverno, e, em março, de repente ficarão realmente grandes. Começaremos a colhê-los nessa época porque os plantamos bem próximos, a 30 centímetros ou 12 polegadas. E isso significa que poderíamos retirar um a cada 2, digamos em março, início de abril, e então, durante abril, os restantes ficam ainda maiores. Então poderiam ser alguns meses de lindas folhas verdes para colher na primavera a partir deste plantio. Vou colocar a malha de volta em 1 minuto. Não farei isso no vídeo. E então podemos dar uma olhada também em algumas couve-flores que também estão sob a malha e eu explicarei como isso funciona. E você pode ver a diferença. E tem mais uma coisa que eu faço com esses plantios de inverno de repolho e couve-flor, as brássicas, que é remover essas folhas inferiores. São as folhas inferiores que ficam com pequenos buracos e não as folhas centrais. Isso é porque elas estão começando a apodrecer e então as lesmas se acumulam por baixo. Você tem um acúmulo de pragas. Então esses nós removemos todo mês ou mais para a pilha de compostagem, mantendo-os com boa aparência. Você pode ver o que está acontecendo. Surpreendentemente, mesmo nesta época do ano, encontramos algumas lagartas recentemente, mas as removemos, mantendo o repolho em ótimas condições. Essas plantas de couve-flor foram semeadas no dia 26 de agosto. Transplantamos as mudas de 4 semanas aqui no final de setembro e imediatamente colocamos a malha para afastar os pombos. E você pode ver que há alguns danos de lesma nas folhas externas.
E há também mais do que isso. Há coisas acontecendo aqui, como na verdade isso provavelmente são lagartas. Isso é dano causado por lagartas. Há danos definitivos causados por lagartas. E na verdade estou notando aqui uma lagarta, e isso é algo que é apenas uma parte em relação ao tema principal deste vídeo, que é o tempo de semeadura. No entanto, cuidar das suas mudas de inverno é importante e mantê-las saudáveis durante o inverno, porque essas plantas ainda são bastante pequenas estes não são tão fortes quanto o repolho de primavera, eu diria, um pouco frágeis. Você pode ver que há mais danos de insetos e pragas em geral. Ficarei feliz se esses conseguirem sobreviver. Não acho que todos vão conseguir. Teremos cerca de 3/4 deles bem e faremos uma couve-flor em abril e maio, o que será um verdadeiro prêmio, pois a couve cultivada em casa no período de escassez de alimentos em maio é muito valiosa. Esses semeados no final de agosto vão ficar sob cobertura. Novamente, isso, você poderia semear a couve-flor um pouco mais cedo. Você tem mais de uma janela, então eles seriam maiores. O principal é evitar que formem um grumo antes ou durante o inverno, e sim na primavera, para se obter um grande e bonito resultado. Por fim, vamos falar sobre um dos meus vegetais favoritos para o final da primavera e início do verão, as favas. Elas surgem em um momento quando não há muitas outras opções, especialmente em relação a vegetais em vagens. Aqui posso mostrar o efeito de errar um pouco. E essas favas largas provavelmente semeamos um pouco cedo demais. É sempre assim. O outono esfria em outubro e você pensa que se esperar muito, as favas largas não se estabelecerão no solo antes do inverno. Na verdade, isso ocorreu conosco no ano passado, a partir de uma semeadura por volta de 5 de novembro, transplantada na cama em dezembro. Nesta época, eles foram para o solo. E eles nunca conseguiram se estabelecer por completo. Este ano pensei em começar um pouco mais cedo, então o pêndulo oscila. Semeamos por volta de 21 de outubro e foram para o solo. Terceira semana de novembro. Eles estiveram aqui por 3 semanas sem qualquer proteção, o que está ótimo. As favas são plantas muito resistentes, né? Diferentes do feijão francês ou do feijão corredor. Contudo, algo muito interessante também ocorre aqui. Bem, antes de mais nada, vou apenas apontar o tipo de coisa que pode acontecer se eles ficarem muito grandes antes do inverno. E então eles têm um caule longo e ficam suscetíveis a serem soprados e talvez congelados também. No entanto, você também pode obter um novo crescimento vindo da base, o que ajuda a corrigir a situação e permite que as plantas sobrevivam a partir disso. As plantas estão um pouco maiores do que eu gostaria, mas ainda não é um prejuízo. E então também há uma comparação muito interessante aqui das duas camas, porque isso é tudo parte de um teste que estamos fazendo. Por um lado, a comparação de compostos, há composto de esterco de vaca, resíduos verdes e composto de cogumelos. E esses me parecem mais fortes do que os que estão crescendo, que foram cobertos com esterco de vaca. Isso vem acontecendo há 8 anos agora. Este é o 8º ano fazendo essa mesma aplicação de composto. E também é o 8º ano sem rotação. Então nós cultivamos favas aqui todo final de outono, inverno, primavera. No verão e início do outono cultivamos repolho. E você pode ver o efeito disso em um vídeo que fizemos há alguns anos chamado Mini Rotação. Muito interessante, na verdade estão indo bem. Na verdade, esta cama atrás de mim temos batatas e alhos poró agora por 7 anos seguidos e eles têm sido brilhantes todos os anos. Então as datas de semeadura para favas, final de outubro é o momento certo. Com o clima atual, provavelmente por volta de 28 de outubro. Eu diria 5º de novembro, mas com a mudança do clima e o inverno mais frio no início, agora podemos semear um pouco mais tarde. Para finalizar, quero te mostrar uma semeadura de favas mais bem sucedida. Aqui temos favas menores que foram semeadas diretamente. O único vegetal que vimos neste vídeo, praticamente em todo o jardim, que foi semeado diretamente.
então todo o resto começa na estufa e é transplantado. E a razão pela qual muitas vezes hesito em semear favas diretamente é no caso de os ratos as comerem ou os pássaros as arrancarem. Essa é uma razão para ter a cobertura de malha e comparar as duas camas. Essas favas provavelmente não vão ser para comer, então não vamos levá-las para a colheita. Vamos cortá-las ao nível do solo para colocar as partes superiores na pilha de compostagem e deixar as raízes no solo. As raízes terão os nódulos de nitrogênio, o que é ótimo. Mas, mais do que isso, as plantas que crescem durante o inverno até o início da primavera terão trazido muito carbono para o solo através da fotossíntese. Essa é a razão para a cultura de cobertura, adubo verde, como essa mostarda ali, por exemplo, que semeamos no início ou em meados de setembro, até depois da abóbora. Tudo aqui era abóbora de inverno. E isso tinha sido, na verdade, uma abóbora muito tardia. Era abóbora, não limpamos o terreno até outubro. E então era hora de recolher o polietileno e colocar essas favas no chão no final de outubro, início de novembro. Elas foram plantadas. É por isso que eles são menores. Foram semeados um pouco mais tarde e diretamente, mas parecem fortes. Isso parece bom. Semente segura em casa, 3 anos de idade, muito boa. Mas em vez de deixar o solo descoberto durante o inverno, então provavelmente não é para comer, teremos essa cultura de cobertura até o início de maio. Isso poderia ser abóbora de inverno novamente. Ainda não decidi, mas se fosse, só precisaríamos do solo no final de maio. Então, há tempo para que essas plantas cresçam bastante antes disso, e então temos algo para a pilha de compostagem, algo para o solo. E o tempo parece que tem sido bastante agradável no alto. Os feijões são menores e plantados mais tarde. Isso foi apenas para ver. Em vez de deixar o solo nu, com sementes seguras em casa, você tem mais sementes, mais baratas se quiser, e pode se dar ao luxo de tentar algumas coisas assim. Espero que você tenha gostado de dar uma olhada em alguns desses tempos de semeadura e o que você pode fazer para semeaduras de final de verão e outono, tanto para passar o inverno quanto para colher na primavera. Aproveite isso no próximo verão e outono.